Olá, meus queridos e amados alunos, que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua história, toda a sua trajetória. Seja bem-vindo à primeira aula deste curso, Codependência. Você sabe o que é codependência? Você sabe o que é ser escravo de alguém? Você conhece alguém na sua vida, na sua família, pessoa que parece tão forte, mas aparentemente ela não consegue viver sem a outra pessoa? A outra pessoa está triste, ela também está triste. A outra pessoa está feliz, ela também está feliz. A outra pessoa está se destruindo, ela também está se destruindo. A pessoa está vivendo aprisionada dentro de um mundo fechado, onde a liberdade não existe. Onde ela se tornou escrava dos prazeres de outra pessoa. Deus, ele proporcionou a você, a mim, a cada um de nós, seres humanos, livre arbítrio. Aonde nós somos livres. É isso mesmo, nós somos livres. Você, eu, nós somos livres. Eu, por exemplo, eu como pastor, também terapeuta, como ser humano, eu, Rafael Silva, eu tenho a liberdade hoje de dizer assim: Deus, eu não quero mais papo contigo, eu não quero mais ser teu amigo, eu não quero ser mais nada seu. Tenho a liberdade, mas não o faço porque eu amo. Mas não aquele amor que me consome, aquele amor que me destrói como ser humano. Aquele amor que me faz querer viver mais, viver melhor, fazer o bem a mim mesmo e o bem a outras pessoas. Quando eu passo disso e me torno compulsivo, porque existe religiosos compulsivos. O homem é casado, sua esposa está em casa e ele passa 24 horas dedicado à igreja. Quando chega em casa, não tem tempo para olhar a sua esposa. E quando a mesma encontra alguém que faça isso, ambos já utilizam as palavras como: foi levada pelo diabo, foi induzida por Satanás, foi cativada pelo capeta e outras palavras a mais. Mas quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos analisar passo a passo. É importante entendermos que tudo na vida tem um sentido. Por mais que eu não saiba o sentido daquela coisa, ou daquela situação, ou daquele problema, daquele ensinamento, mas existe sentido. Para tudo existe sentido. E com isso nós vamos aprender que a codependência, ela é um assunto importante a ser tratado. Como eu falei anteriormente, alguns tratam a codependência como uma doença, outros como apenas um transtorno emocional. Tudo bem, vou respeitar ambos, a opinião de cada um. Quero trazer aqui dentro do aspecto Bíblia, não coloco como religião, o aspecto religioso, não. Longe de mim esse sentido abusivo, compulsivo de tratar as coisas da existência da vida como uma religião ou uma seita. Eu trago o aspecto aqui, mesmo sendo pastor, dentro do conhecimento que me foi concedido. Não sou dono da verdade, não sou dono da razão, não sou dono de nada. Apenas algumas questões que aprendi e compartilho agora com você através desse curso. A codependência, esse termo, ele surgiu no ano 70, ou seja, na década de 70. Mas como eu vou conseguir trazer esse aspecto, esse relato, essa questão codependência lá do passado, antes mesmo
da vinda de Cristo. Quando eu falo na década de 70, é após a vinda de Cristo, ou seja, depois de Cristo. No calendário nós vamos ver o período antes de Cristo e o período depois de Cristo. Nesse período que surgiu a codependência, na década de 70, foi depois de Cristo. Aonde ali nos Estados Unidos, muitas pessoas, não só mães nem esposas, mas filhos também e esposos também. Ambos eram casados, ou eram filhos, ou eram pais de pessoas que infelizmente entraram no mundo das drogas, aonde aquelas pessoas se tornaram escravas de substâncias químicas. Naquele período, muitas pessoas começaram a se observar o quanto estavam sofrendo, o quanto estavam sendo destruídas. E daí começou a surgir e foi fundado o primeiro grupo de apoio às pessoas que não eram tratadas como codependentes. Eram pessoas parentes de alcoólatras, que naquela época estava mais ainda em fase, era o AA, Alcoólatras Anônimos, e aí com os seus familiares, e surgiu Al-Anon. Então, dessa parte começou a vir ali as pessoas se reunindo, compartilhando suas histórias, pessoas que fizeram coisas por seu cônjuge, por seus pais, por seus filhos, para que os mesmos viessem sair de uma forma até que em parte agressiva do uso compulsivo da substância química. Eu não sei o teu caso hoje, se você é esposa, se você é esposo, se você é filho, se você é filha, se você é pai, se você é mãe, se você é avó, se você é tio, não sei. Mas se você comprou este curso é porque você quer aprender sobre a codependência, talvez você é codependente ou um parente seu. Então, diante de tudo isso, compartilhando as suas histórias, as pessoas começaram a entender e aprender ferramentas importantes a serem trabalhadas no dia a dia, para que pudessem viver-se livres daquele comportamento abusivo do seu parente, da sua pessoa mais próxima. Existe uma questão importante que muitas pessoas até confundem em caso. Por exemplo, uma mãe deixa de se alimentar para alimentar um filho. Isso é certo ou errado? Se você respondeu certo, perdoa-me. Errado. Por que é errado? Porque você respondeu sem pensar no todo. Agora vamos pensar no todo. O que é isso? Vamos pensar no todo. A mãe colocou o alimento do filho, o filho pegou o seu alimento, jogou fora, e ela pega o dela agora e dá para o filho. Isso foi um comportamento errado. Mas por quê? Porque ele tinha o alimento dele e ele pegou e jogou fora. O mesmo alimento que a mãe preparou é o mesmo que estava no prato do filho. Ou seja, veio da mesma panela, da mesma preparação, dos mesmos ingredientes. Está entendendo? Então ele pegou e jogou fora. E agora ela pega o dela, de ela se alimentar, e dá a ele, e fica com fome. Ah, mas é uma criança. Ei, ensinamentos importantes tem que começar desde criança. Disse o grande sábio Salomão: educa a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela for velho, ela não se desviará dele. Conduta se aprende desde criança. Existe uma frase que eu, em particular, muito linda. Eu ouvi o Leandro Carnal relatando sobre essa frase, se não me falha a memória. Não, perdão, eu não me lembro quem foi que falou essa frase, mas é muito bonita para mim, meu particular. Que diz assim: a ocasião não faz o ladrão.
ela demonstra, ou seja, ela simplesmente revela a verdadeira identidade daquela pessoa. Veja bem, a sua criança, você colocou o alimento para ela. Ela tem total liberdade em optar as duas questões, se alimentar ou não se alimentar. Uma criança, ela tem a liberdade, desde já você dá a liberdade. Ela optou a jogar fora o alimento. Aí entra a questão, deveres e também direitos. Ela tem o direito de ser alimentada. Ela tem o direito de se alimentar. É um direito dela. É um direito que os pais que não podem privá-la de dar a ela aquele alimento. Mas ela optou a jogar fora. E agora? O que fazer? Vou deixar minha criança passar fome? Não. Eu vou ensinar ela. Mas como eu vou ensinar ela? Antes mesmo de ocorrer essa situação, eu tenho que ter a minha decência de imaginar uma situação semelhante a essa. É o que nós chamamos de prevenção. Vemos aí campanhas sendo muito mostradas pelas mídias, redes sociais, televisões, emissoras, rádios, diversas. Campanhas, você vai no posto de saúde, você vai encontrar preservativos, um monte, para as pessoas ir lá, pegar e levar para suas casas para se prevenir, ou seja, prevenir de uma gravidez, de vir mais uma criança a esse mundo e tal. Prevenir também de doenças e questões. Ótimo. Então, eu sento com a minha criança, momentos antes, e vou começando a compartilhar com ela. Meu filho ou minha filha, sabia que existem pessoas que não têm o que comer? Sabia que tem pessoas nesse exato momento que não têm o pão de cada dia? Você sabia que agora nesse exato momento tem uma criança com a sua idade ou menos da sua idade que não tem comido desde uns 3 a 4 dias? Você sabia que nesse exato momento, enquanto você está aqui conversando comigo, tem alguma criança chorando de fome? Você sabia que enquanto a geladeira nossa está cheia de alimento, tem muitas geladeiras que nem existem dentro de uma casa, porque não tem condições de comprá-la? Então eu começo a fazer com que a minha criança venha aprender a refletir sobre a vida. E se ocorrer essa situação de ela pegar o seu alimento e lançar fora, o que eu faço? Bato nela? Espanco ela? Como o meu alimento e deixo ela sem comer? O que eu faço? Eu sento. Na realidade, eu pego o meu prato, retiro-me do lugar e vou me alimentar. Deixo a minha criança lá. Um instante, vou, me alimento. Enquanto ela estiver lá, se ela for atrás de mim, tudo bem, mas vamos supor que ela ficou lá no lugar. Aí o que eu vou fazer? Me alimentei, terminei, eu retorno até a criança. E começo a perguntar: eu te fiz alguma coisa que te machucou? O seu prato, o seu alimento, tinha algum besouro? Alguma coisa que você enxergou que merecia ser lançado fora? Eu errei com você em alguma palavra?
fiz alguma coisa que te magoou, que te machucou, ou alguém fez alguma coisa com você, que você está triste, que você está zangado, o que está acontecendo com você? Aprender a dialogar ensina muito mais do que ter reações absurdas. Se eu comesse na frente da criança ali meu alimento, eu estaria lançando sobre ela, em alguns pontos, alguns vão dizer que não, eu estaria ensinando ela, não. Eu estaria lançando sobre ela uma janela, abrindo na mente dela uma janela killer. Mas a partir do momento que eu me levanto, me retiro, eu dou a ela o espaço, ou seja, o que nós chamamos de livre-arbítrio, ou seja, liberdade. Ela pode expressar o seu sentimento de dor, seu sentimento de raiva, seu sentimento de angústia. Por quê? Ela tem um direito. Quando ela se torna adulta, se torna uma pessoa depressiva, se torna uma pessoa codependente, se torna uma pessoa escrava de substâncias químicas, e aí lanço sobre ela a culpa. Mas só que desde criança ela mostrou comportamentos que a levou ao uso compulsivo de alguma substância química, ou que a tornou numa escrava de outra pessoa. Então o que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu posso e eu tenho a liberdade, eu começo a prevenir desde já. São situações que são importantes ser tratadas. Eu não posso, nesse exato momento que meu filho ou minha filha pega o prato do seu alimento e lança fora, e eu sento-lhe a mão no pé da orelha, eu estou privando, estou tirando o direito dela de se expressar. Sabe o que isso vai acontecer? Mas lá à frente, ela vai passar por um momento difícil e ela não terá coragem de compartilhar comigo. Sabe por quê? Porque eu privei ela disso. Eu tirei a liberdade dela de deixar ela expressar o seu sentimento, a sua angústia, a sua dor, de chorar as suas lágrimas diante de mim. Eu não posso privar. E aqui eu entro numa passagem bíblica que diz assim: E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Presta atenção. De toda a árvore dos jardins comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem que o Senhor Deus não apenas proporcionou ao homem aqui o conhecimento de uma árvore, ele ordenou uma ordem direta: não comerás dela. Não comerás dela. Lá nesse jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era essa que foi proibido por Deus que o homem viesse comer dela. Mas também tinha a árvore da vida, aonde o homem poderia comer e viver mais. Viver mais. E ele se retirou. Deus deu a ordem e se retirou. Deus deu a ordem e se retirou. E depois, o Senhor Deus retorna, né? Depois de o Senhor Deus observar o homem, que o homem dava o nome aos animais, viu que o homem estava só,
E Deus achou desnecessário o homem continuar só. Então, o Senhor Deus fez este mesmo homem entrar num sono profundo para não sentir a dor física, porque o Senhor tirou uma de suas costelas e formou a mulher. E alguns pensam que a mulher foi errada por ter comido do fruto. Mas no momento que a mulher comeu do fruto, nada aconteceu. Nada aconteceu. A mulher chegou diante da presença do homem com o fruto na mão, que uns dizem que é maçã, outros dizem que é pera, já ouvi isso também. Bom, eu pego a versão bíblica antiga e está escrito fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, para mim, é isso. Chega até a presença do homem. O homem estava nu, mas a mulher não percebeu isso. A mulher não se percebeu nua. Mas a partir do momento que ela proporciona ao homem, ela não o obrigou. Adão, tu é obrigado a comer esse fruto. Você é obrigado. Não. Ela levou a ele e ele comeu. E aprenda uma coisa que é importante. Quando na minha mente eu desejo algo, quando fisicamente esse algo aparece, logo eu irei possuí-lo. Porque eu já alimentei a minha mente, já fortifiquei a minha mente com aquilo que eu desejei. É por isso que quando o homem comeu o fruto, o homem chegou a ver o fruto nas mãos da mulher, ele comeu, porque ele já desejava. Ele já queria aquele fruto. Só que ele não teve a coragem de ir lá e arrancar e comer. E a mulher foi e fez. E ambos os dois comeram. Quando o homem comeu o fruto, abriu-se os olhos. E ambos perceberam-se que estavam nus. E se esconderam, para não ver a intimidade do outro. E quando o Senhor chegou ao jardim, veja bem, quando o Senhor chegou ao jardim, Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Agora eu te pergunto, como um homem e uma mulher conseguem se esconder da presença daquele que é onipotente, onisciente e onipresente? Como? Como a onipresença dele está em todos os lugares. Então significa que ele está em todos os lugares. Alguns dizem que não. Como Adão e Eva iriam se esconder de Deus? E o Senhor, quando chega no jardim, algo muito interessante nesse diálogo. O Senhor chama Adão, e aí, por que se esconde? Adão pega e relata que estou nu, ou seja, estava nu. Fiquei com vergonha, na linguagem atual. Fiquei com vergonha, fiquei tímido, fiquei com medo. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste do fruto que eu ordenei que não comeste. Veja bem, é um diálogo de Deus para com o homem. Mas Deus disse para ele, certamente morrerás. Certamente morrerás. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que Adão e Eva já morreram. Para esse mundo, fisicamente, o corpo físico, a matéria desse mundo, realmente já morreu. Mas eles ainda vivos estão no descanso. Para quem acredita que haverá o arrebatamento, que haverá a vida eterna com o Pai nas mansões celestiais. Então, Deus tem um diálogo sábio ali. Comeste do fruto que eu te ordenei que não comeste. E ele diz, a mulher que tu me deste. E ele chegou à mulher, e a mulher disse, a serpente. E ambos os três receberam a punição
devido à rebeldia. Aí eu vejo aqui um aprendizado muito importante. O Senhor não chegou gritando no jardim. O Senhor não os expôs diante de todos os anjos. Anjos, vem aqui! Não. O Senhor os corrigiu em particular. Lembra a situação do filho? Do alimento que lançou fora? Porque eu recomendei que você se retirasse do lugar, ou que eu sairia do lugar. Porque tenho certeza que naquele exato momento, a raiva iria vir aqui. E se eu não tomasse cuidado, ela iria consumir a mim e eu poderia fazer coisas que depois eu poderia me arrepender e talvez poderia ser tarde demais. Então, se retirar. Porque quando o Senhor disse ao homem, não come deste fruto, ele se retirou. Onisciência, dono de todo conhecimento, ele sabia que o homem iria comer e ele se retirou. E avistou de longe, porque ele é onipresente, onipotente. Então ele sabia que o homem iria comer. Ele sabia que o homem já desejava aquele alimento, aquele fruto. Mesmo assim, ele usou de grande sabedoria a ausência da presença daquele que conseguia enxergar próximo e não em espírito. Então, quando o Senhor se retira, ele deixa a liberdade fluir. Quando eu me retiro da presença do meu filho, estou me purificando para que eu não venha destruir o meu filho. Reações diante de momentos difíceis pode levar a um problema maior. Naquele exato momento que meu filho lança o prato fora do seu alimento, e eu tenho uma reação de dar-lhe, sentar-lhe a mão no pé da orelha dele, ou de falar palavras que machucam muito mais do que a porrada física, talvez nunca mais eu recupere meu filho. Talvez nunca mais eu irei ter o meu filho comigo. E o Senhor nos ensina aqui no primeiro livro da Bíblia, não o primeiro livro escrito, mas o primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, com o primeiro homem, com a primeira mulher, o primeiro casal, os primeiros seres humanos. Ambos comeram do fruto proibido, mas quando o Senhor chega, o Senhor não os condena. Não. O Senhor os corrige. Maldito, ele disse para algum? Ele disse, do suor de teu trabalho comerás. Em meio às dores, darás a luz. E tu rastejarás por cima do teu ventre. Cada um recebeu a sua punição. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor continuou amando Adão e Eva. Adão e Eva. A codependência, ela deve ser tratada. Ela deve ser cativada desde o início. Na educação recebemos, em momentos de raiva, em momentos de fúria, às vezes perdemos as grandes oportunidades das nossas vidas. E o Senhor nos ensina, por mais que o homem e a mulher comeram daquele fruto ao qual ele ordenou que não comesse, ainda assim eram seus filhos. Ainda assim era obra de sua mão, de suas mãos. O Senhor poderia ter matado eles. O Senhor poderia ter destruído eles e ter feito novas pessoas. O Senhor poderia até mesmo não ter feito eles. Mas mesmo assim, permitiu.
A liberdade, ela existe. E você, codependente, se aprisionou num sistema ao qual você não consegue enxergar a liberdade. Então aqui nós aprendemos a primeira parte. Calma, calma. Tá pensando que a codependência não vai ser falada aqui assim, um vídeo e pá, resolveu o problema? Não. Como eu falei e repito, se você ainda está no prazo de 7 dias, se você está procurando uma coisa fácil e rápida, por favor, peça a devolução do seu dinheiro, devolva, tá? Cancele esse curso e vai viver sua vida como você acha que deve se viver. Mas se você quiser aprender mesmo de verdade, a não ser escravo de ninguém, continue assistindo essas aulas. Faça valer a pena todo o esforço, toda a dedicação e o dinheiro que você investiu. E que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua história. Nós vamos voltar nas próximas aulas. Não vou deixar os vídeos ficar prolongados. Não. Mas nós vamos voltar. Nós vamos continuar falando o que é a codependência. Eu nem entrei ainda no que é a codependência. Estou mostrando para vocês situações. Tá? Nós vamos voltar. Então, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Obrigado por existir, ser essa pessoa maravilhosa. E essa frase para você. Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família e todos os teus sonhos e os teus projetos. Obrigado novamente por existir e ser essa pessoa maravilhosa. Até a próxima aula. Tchau, tchau.